Olá! Na aula de hoje começaremos um tópico novo, um assunto associado às propriedades da matéria, um assunto que abrange muita física ao longo de vários anos e tenta ser resumido com essa imagem. A imagem onde vemos o experimento realizado por Benjamin Franklin, onde captava-se ou capturava-se a energia do raio e dessa forma experimentava-se pela primeira vez na vida ou na história com as cargas elétricas. Então, por exemplo, as cargas elétricas têm tido muita curiosidade e uma das principais contribuições realizadas ao longo da história da física foi feita por Michael Faraday, um físico e químico britânico que contribuiu nos diferentes tópicos, como por exemplo o eletromagnetismo, indução eletromagnética, diamagnetismo e eletrólise. Mas se conta o boato, você sabe se é uma verdade, que justamente trabalhando no seu próprio laboratório, uma vez recebeu a visita do primeiro-ministro da Inglaterra, onde ele perguntava se era de grande utilidade ou se tinha alguma utilidade a eletricidade. E ele, bem astuto e inteligente, ele respondeu ao primeiro-ministro dizendo-lhe que algum dia poderão cobrar impostos através da eletricidade. Claro, nesse momento da história não se tinha finalidades nem propósitos palpáveis como temos hoje em dia. Para que serve a eletricidade? Menos mal, essa ideia evoluiu e hoje em dia não podemos viver. A Copel nos fornece a grande maioria do serviço de eletricidade, energia elétrica que chega a nossos lares. Não é com motivos de fazer propaganda, mas sim lembrando-lhes que somos incapazes de viver em nossa sociedade atual sem o uso da eletricidade. Temos diferentes eletrodomésticos que usamos nas casas ou nossos lares, onde nos facilita a elaboração de certas tarefas, seja para lavar a roupa, ou para cozinhar, para armazenar os alimentos, ou para simplesmente fazer um suco, muito mais fácil do aquilo que se faria anteriormente sem ter a noção da eletricidade das diferentes máquinas que temos que funcionam com eletricidade, a menos que a tecnologia evolua e tem-se hoje em dia casas ou cozinhas especificamente que estão interligadas entre si e o que se conhece como a internet das coisas, onde o refrigerador ou a geladeira já informa-lhe ao dono o que elementos, o que alimentos estão fazendo falta, poderá se controlar a temperatura do próprio ambiente, poderá ativar o forno e em algum determinado momento desligá-lo simplesmente com o celular, ou fazer outras tarefas que antes tínhamos que ir e oprimir o botão e começar e desligar oprimir outro botão. Mas quanto interligados estamos hoje em dia da internet, quanto precisamos da eletricidade e nem reparamos que está presente, a menos que exista um apagão. Nos apagões, quando acontecem, justamente nesse momento reparamos quão ligados ou quão necessária é a eletricidade para nossas vidas. A eletricidade está associada com fenômenos como, por exemplo, ligar uma lâmpada, mas também o transporte de alguma informação física através desses fios, pois se não estão ligados por completo, não se poderia pôr em acesso essa lâmpada. A eletricidade também está associada com um comportamento atômico, que poderá ser registrado em diferentes fenômenos, como por exemplo a espectroscopia. A eletricidade serve em algumas situações ou tem alguns propósitos, como por exemplo movimentar a campainha que faz no timbre ou som de alerta quando se deseja ir para o recreio ou para voltar. Mas como funciona esse movimento sem alguém estar com uma cordinha batendo várias vezes nesse sino, simplesmente oprimindo o botão e a eletricidade faz esse trabalho? E como explicar esse movimento de deslocar essa pontinha redonda para bater? Qual é o princípio por trás de gerar esse movimento? E por último, algum exemplo interessante que é a eletricidade manifestada quando estão com plásticos ou superfícies plásticas em um ambiente seco. Às vezes pegamos uma cadeira
plástica e em um dia que é seco e sentimos que nossos cílios dos braços ficam arrepiados em virtude de ter frotado ou ter passado o braço ou a roupa próxima ou sobre a superfície dessas cadeiras plásticas. E por que surge essa eletricidade estática que vê-se nessa animação mediante essa atração desse jato pequeno, desse fluxo de água a ser deslocado? E de fato, para fazer aquilo, segundo os conceitos de física 1, deveria existir uma força. Como poder quantificar e qualificar essa força? A eletricidade é uma palavra antiguíssima, vem do grego, que significa âmbar, que foi traduzido para o latim mediante a palavra electrum. Então, eletricidade vem de electrum e vem do grego da palavra electros, que significa âmbar. E justamente antes de Cristo, os gregos conheciam fenômenos como ao frotar ou a passar uma pedra de âmbar, uma rocha de âmbar, ou esse âmbar com uma lã, experimentava-se uma certa atração de objetos diferentes. Mas como poder explicar essa atração à distância? Quais são as forças que estão presentes nesse processo atrativo e quais são as causas desse processo atrativo? Então, por exemplo, experimentando entre o âmbar e o lã, hoje em dia sabemos que a carga elétrica é deslocada de um material para o outro. De fato, ambos materiais estão com uma carga elétrica equilibrada, mas alguém recebe, alguém fornece mediante essa esfregada ou essa friccionada, e após isso há um excesso de carga em um elemento, há uma carência de carga no outro. Alguém fornece e esse que fornece resultará perdendo. Mas como poder quantificar essa perda e esse ganho de carga elétrica? Benjamin Franklin começou a experimentar por sua parte também com diferentes materiais, seja pele de cordeiro e plástico, e tentando frotar as barras de plástico com essa pele de cordeiro antes da frotada, reparava, ou antes da resfregada, não existia nenhuma atração. Mas após aquilo, frotando ou resfregando essas barras de plástico com essa pelagem de cordeiro, observava uma sutil repulsão, uma repulsão que era completamente idêntica a quando existia uma resfregada entre o vidro e a seda. Dois materiais diferentes, mas como poder quantificar essa repulsão se ao mesmo tempo existia uma atração entre a barra de vidro com a de plástico e a seda conseguia atrair a barra de plástico e a pelagem conseguia atrair a barra de vidro? Então, Benjamin Franklin, para caracterizar as diferenças existentes entre os materiais, entre essa cedida e fornecida de carga elétrica, foi a primeira pessoa a implantar os sinais das cargas. Por convenção, denotou positivo para o vidro e negativo para o plástico, mas poderia ser ao contrário. Simplesmente, hoje em dia, sabemos que o negativo faz alusão aos elétrons que deslocam-se entre os materiais de um para o outro, ficam cedidos e, portanto, o outro material que recebeu terá um excesso de elétrons e, portanto, carga elétrica negativa, e aquele outro material que cedeu, resultará com uma carga elétrica em carência de elétrons, ou seja, positiva. Portanto, podemos concluir dessa primeira imagem que as cargas elétricas iguais se repelem, mas as cargas elétricas diferentes, como sendo essa última interpretação, ou esse último esquema, atraem-se entre si. O modelo atômico está associado muito com as cargas, pois inicialmente o modelo atômico era simplesmente uma bola indivisível, e daí surge a palavra átomo, que justamente as enciclopédias têm diferentes volumes, e esses volumes são chamados de tomos. Tomo 1, tomo 2, tomo 3. E a ideia é
usar a negação do grego para dizer que é indivisível, ou seja, um átomo, um completo, um conjunto de matéria que não tinha elementos mais que esse. E toda a matéria em junção desses átomos era constituída. Mas é uma ideia que foi ficando errada, ou tornou-se errada, mediante alguns fenômenos observáveis. Ainda assim, hoje em dia, vemos nas diferentes aulas de química e de física, modelos atômicos, como por exemplo oxigênio e 2 hidrogênios em soma, constituem a molécula da água. Uma molécula como se fossem esferinhas, esferas de oxigênio e esferas de hidrogênio. Tempos depois, experimentando com o tubo de raios catódicos, J.J. Thomson observou a existência da carga elétrica negativa, os elétrons. Esse raio catódico que partia dessa placa estava associado a um jato de elétrons, ou seja, modelou o átomo como sendo uma bolota carregada positivamente e tinha as partículas menores, que são os elétrons. Mas é o primeiro modelo em fornecer subpartículas do átomo. Tem-se o átomo completo positivo e os elétrons minúsculos, cuja carga é negativa. Esse fenômeno foi refutado por completo mediante experimentos de Rutherford, o espalhamento com partículas alfa, observando nos seus experimentos a existência do núcleo atômico e, portanto, reinventando o modelo atômico a pôr os elétrons a orbitar, de alguma outra forma, sendo uma similaridade com o sistema planetário. Niels Bohr, em 1913, idealizou a ideia dos níveis de energia. Então, se os elétrons poderiam estar em níveis de energia, em virtude de uma falência existente, em virtude da emissão e a absorção dos espectros dos diferentes elementos químicos, desenhou a noção de níveis de energia. Cada vez que existe uma excitação, é porque um aumento da energia dos elétrons ligados a um átomo ou ao núcleo atômico, é porque há uma absorção de luz, ou uma luz específica associada a essa diferença de energia. Mas também quando desexcita-se o elétron, emite essa luz com uma determinada frequência. A única falência é que esse modelo planetário, baseado justamente com o modelo de Rutherford, segundo a eletrodinâmica ou eletrostática, mas especificamente a dinâmica, a variação com o tempo, esse modelo de órbitas é instável por completo, pois o elétron gira numa órbita, sua velocidade não é constante e, portanto, emitiria, supostamente deveria emitir por sempre, até colapsar o próprio átomo, emitir luz. E de fato não é aquilo que está acontecendo no nosso dia a dia ou na matéria. Tempos depois, Louis de Broglie, um francês, em 1924, estabeleceu a noção de comportamento ondulatório da matéria e, mediante alguns experimentos, ele mostrou que os elétrons poderiam estar em determinadas órbitas estáveis, mas ainda assim continua com o sistema planetário, órbitas estáveis tais que o seu comprimento de onda, desse comportamento ondulatório do elétron, seja a um fator de escala inteiro, ou seja, que haveria no nível mais baixo haveria 2 vezes o comprimento de onda, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes o comprimento dessa oscilação que se enxerga muito mais fácil no último nível de energia. Se o comprimento de onda não fechasse no número inteiro, portanto a órbita seria instável e não existiria. Mas essa noção, ainda assim falhando, nos levou a humanidade a plantear um modelo atômico muito mais exato, aquele que temos hoje em dia, que é o modelo de Schrödinger, fornecido ou estabelecido mediante os postulados da mecânica quântica, onde há uma nuvem de probabilidade, onde estaria o elétron no átomo de hidrogênio, o átomo mais simples da natureza, uma nuvem de probabilidade em relação ao seu orbital atômico. O seu orbital que chamamos de S, P, D, F e assim tem outros números, mas essa caracterização dos orbitais e as suas energias fornecem distribuições espaciais de probabilidade. E o átomo
Segundo a mecânica quântica, tem esses orbitais. O elétron é uma partícula fundamental, que na hora de estar ligada ao átomo mais simples, a um próton, fornece o átomo de hidrogênio. E a sua configuração espacial dependerá da energia, essa configuração e essa simetria associada ao que chamamos a orbitais atômicos. Os elétrons são cargas elétricas negativas que, visto um jato de elétrons, é eletricidade. Mas fornecer um elétron entre átomos, em química, caracteriza-se como uma ionização. O flúor e o sódio, um dos elementos fornece, o outro recebe, e é o que chamamos como uma ligação iônica, pois existirá algum em perda de um elétron, resultando sendo positivo, e outro ganhando um elétron com eletronegatividade ou com uma carga elétrica líquida negativa. A molécula da água é um ótimo exemplo. Então, tem uma certa polaridade. Há uma distribuição de carga espacial, os hidrogênios resultando positivos e o oxigênio negativo nessa ligação existente entre os dois hidrogênios com o oxigênio. Mas essa configuração nos permite analisar por que a orientação existente da água em torno de o sódio. O sódio, que é positivo, atrai os oxigênios negativos. Isso também explica por que o sódio em contato com a água é tão explosivo. A organização espacial, não somente de moléculas, mas quando juntam-se várias moléculas realizando uma estrutura cristalina, ou vários átomos, nessa configuração, nessa ligação iônica ou covalente, fornece diferentes classes de estruturas espaciais repetitivas, o que se conhece como sendo células unitárias. Existem 14 classes de células unitárias definidas. Também existem outros cristais que são amorfos, que não têm essa caracterização. Mas, por exemplo, nessa daqui de cálcio, oxigênio e titânio, vemos que alguns dos átomos estão mais negativos e outros átomos estão positivos, poderíamos dizer. Alguém forneceu elétrons e, portanto, outros receberam esses elétrons. Em física, há uma noção importantíssima para ser esclarecida. Se diz que a carga elétrica não se cria, não se destrui. Existe sempre uma conservação e os fatos experimentais corroboram essa conservação. Por exemplo, um decaimento beta, o átomo de carbono 14, um nêutron, que é uma das partículas fundamentais, ou uma das partículas que compõem o núcleo atômico, decai. E esse decaimento gera 3 partículas ao mesmo tempo. Aliás, o tempo médio de vida de um nêutron é próximo a 11 minutos. Ou seja, o nêutron sozinho, daqui a 11 minutos, há a grande chance de se transformar em um próton, em transformar-se em um elétron e transformar-se em outra partícula fundamental, que é um antineutrino. Mas o importante são esses dois aqui, com relação à carga, pois o próton é positivo e o elétron é negativo, e a soma de ambos torna a aniquilação da carga global, coletiva, neutra. E essa última partícula está associada com outra lei de conservação fundamental na física, mas que não tem sentido, por enquanto, associada com carga elétrica, ou antineutrino. Também se pode induzir carga elétrica. Podemos pensar, por exemplo, nessa imagem da esquerda, 2 bolas metálicas suportadas por um material isolante, por hastes isolantes, na qual aproxima-se uma barra de vidro carregada negativamente, na qual induz ou faz uma atração das cargas positivas e repele as cargas negativas. Em virtude de que estão essas 2 bolas metálicas em contato, as cargas negativas em excesso que estão na bola mais próxima se deslocarão o mais distante possível, deixando uma região de carência de elétrons, e os elétrons levados ao mais distante possível dessa repulsão fornecida por essa barra de vidro. Na hora de separar as 2 bolas,
localmente existirá uma distribuição de carga mais positiva e mais negativa. E afastando essa barra de vidro, tem-se uma bola carregada positivamente e uma bola da esquerda carregada negativamente. Esse processo conhece-se como indução de carga elétrica. Poderá estar presente, mas em virtude da umidade do ambiente, as cargas tendem a se manter em equilíbrio e depois de algum tempo, esse excesso de carga elétrica negativa, com base ou mediante a umidade do ar, faz com que essa carga torne-se menos negativa, sendo neutra, e essa daqui torne-se menos positiva até achar o equilíbrio, que é justamente equiparar as cargas elétricas negativas com as positivas. Outro exemplo de indução elétrica é justamente ter uma bola metálica. Aproximando uma barra de vidro, atrai-se as cargas contrárias, mas na verdade as cargas contrárias são os núcleos atômicos com os prótons. É muito mais fácil deslocar os elétrons na ligação metálica. Então os elétrons deslocam-se afastando-se dessa barra metálica negativa e fazendo uma conexão à Terra, que é justamente o que essa imagem mostra, que é uma barra de cobre que em alguns dispositivos usa-se para controlar as descargas e os operários das máquinas não sofrerem essas descargas, simplesmente aterrando essas cargas. Depois de cortar o fio e separando a barra, poderá ter-se uma bola metálica cuja carga líquida é positiva, ou seja, uma carência de elétrons, onde esses elétrons foram aterrados. A conducting material contains within it electric charge that is free to move. The gray sphere shown here is a conductor that initially has no net charge. When the blue ball representing a negative charge is brought near, some of the positive charge in the sphere is attracted, and some of the negative charge is repelled. The net rearrangement of charge in the conductor is indicated by the coloring of the sphere surface. When a conducting path to electrical ground is connected to the sphere on the side opposite the external negative charge, the negative charge in the sphere, repelled by the external charge, can flow off of the conductor. Removing the conducting path leaves the sphere with a net positive charge. When the negative charge is removed, the sphere retains this net charge. This process is referred to as charging by induction. Unidades da carga elétrica. Como quantificar a carga existente nas esferas, nos objetos, nos átomos, nos elementos metálicos? Se sabendo que existe uma repulsão entre cargas do mesmo sinal e uma atração entre cargas de sinais opostos, a carga elétrica no Sistema Internacional de Unidades define-se mediante a palavra Coulomb, cuja unidade, a sigla da unidade é o C maiúsculo, Coulomb. Veremos posteriormente que essa palavra é o sobrenome de um cientista e em honra a ele chama-se mediante o seu sobrenome, Coulomb. Por exemplo, temos as diferentes massas dos elementos que compõem o núcleo atômico, são os nêutrons e os prótons, onde a sua massa é aproximadamente 2000 vezes maior que a massa dos elétrons. Por isso que resulta mais fácil deslocar os elétrons no metal e na estrutura cristalina, deslocar-se os elétrons por uma massa 2000 vezes menor que aquela que possui os núcleos atômicos. A carga líquida do nêutron, zero, por definição, neutral, nêutron, do próton positiva e do elétron, o mesmo valor, só que é negativa, uma carga elétrica minúscula em coulombs, uma carga elétrica pequeníssima. E de fato, define-se em física o elétron como sendo a carga elétrica fundamental. Qualquer outra carga existente na natureza será múltiplo inteiro dessa carga. 2 elétrons, 5 elétrons, 50 bilhões de elétrons em conjunto. Qual é a carga de 50 bilhões de elétrons? É uma carga elétrica ainda assim maior que essa daqui, da ordem de 10 a menos 19 coulombs. Comecemos por esse exercício. Exercício 1. Uma barra de vidro esfregada com um pano de seda
tem uma carga elétrica de 110 nanocoulombs, ou 110 vezes 10 a menos 9, que significa o nano, prefixo de grandeza, coulombs, sobre uma barra. Quantos elétrons em carência há? Pronto, temos a segunda imagem, que o pano de seda ficará carregado negativamente e a barra positivamente. Para ser positivo, quantos elétrons foram cedidos para ter uma carga positiva de carência de elétrons equivalente a 110 nanocoulombs. Então, se a carga representada por essa letra Q maiúscula, líquida, sobre a barra positiva é de 110 nanocoulombs, vezes 10 a menos 9, e mediante esse fator de conversão, sabendo que o fator de conversão é uma equivalência física, mas que nesse caso tem senso ao dizer que 1,609 vezes 10 a menos 19 coulombs é equivalente a 1 elétron, eliminando as unidades iguais e fazendo a operação de divisão desse elemento com esse denominador do fracionário, obtém-se a quantidade de elétrons. Mas interpretando essa noção dessa 11 bastante grande, 6,83 vezes 10 a 11 elétrons, se diz que a barra de vidro tem uma carência de 6,83 vezes 10 a 11 elétrons, bastante grande, muito grande. Ou poderíamos dizer, usando os prefixos de grandeza, 11, 10, 9, 683 gigaelétrons de carência, sendo giga equivalente à potência ou à ordem de grandeza 9. Interação elétrica e força elétrica. Como acontece essa interação? Pois as partículas atraem-se, ou as cargas iguais repelem-se e diferentes atraem-se. Mas por quê? Como poder quantificar essa intensidade da força elétrica? Para aquilo temos o sódio e o cloro. Mas como poder, com um bom exemplo na química, mas como poder quantificar essa interação? Quão intensa é? Para aquilo e respondê-lo, o físico francês Charles Coulomb investigou as forças elétricas na década de 1980 usando uma balança de torção de Cavendish, onde tínhamos uma vara ou uma varinha suspensa de uma carga positiva e aproximando outra carga, reparava que existe uma torção. Mas por quê? Se não há o contato direto, não há como cutucar as cargas, simplesmente à distância existia essa repulsão e à distância existia esse efeito de torção. Mas essa barra de torção, ou esse experimento que é uma barra de torção de Cavendish, que é o mesmo princípio para medir a interação gravitacional, fundamentava-se com a aproximação e a repulsão a torção dessa barra horizontal e registrando a torção em relação à carga que se aproximava, ou descendo positiva ou negativa, e a intensidade da carga, quantificava-se a intensidade da torção e de outra forma obtinha-se a intensidade da carga elétrica na repulsão e na atração. Alla sommità della bilancia elettrica è posto un micrometro di torsione, al quale è fissata l'estremità di un sottile filo d'argento. All'altra estremità del filo è orizzontalmente sospeso un ago di materiale isolante. Ad un lato di questo ago è fissata una sferetta di sambuco. All'altro lato un piccolo elemento verticale di carta che serve da contrappeso e smorza le oscillazioni. Una seconda sferetta di sambuco fissa è sospesa in modo da essere a contatto, a riposo, con la prima. Intorno al cilindro inferiore di vetro, all'altezza del lago, è incollata una striscia di carta divisa in 360 gradi. Ou seja, a lei de Coulomb estabelece a interação entre cargas. Para aquilo pensamos uma carga Q1, uma bolinha
lembremos do modelo atômico de Dalton, mas uma bolinha, a carga. Por enquanto expressaremos o formato das cargas e simplesmente a pontos que denotam posições. E para representar um ponto é impossível, mas uma pequena esfera ou uma pequena bolinha nos permite visualizar essa posição. Essa bolinha carregada eletricamente com uma carga Q1 afastada de uma carga Q2, diferente cor para distingui-las entre si. Cargas diferentes afastadas a uma distância r em metros. Se a carga 2 experimenta, como consequência da presença da primeira carga, uma força de repulsão, que chamaremos força de 1 sobre 2, F12, nesse sentido, ao mesmo tempo, a carga 1 experimentará uma força de repulsão da força 2 sobre a primeira, no sentido contrário. A relação existente entre essas forças é proporcional, é o que simboliza esse elemento, ou que significa esse símbolo. Proporcional ao módulo das cargas é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, quanto maior seja a carga, maior será a intensidade da força. Mas quanto mais afastadas estejam as cargas entre si, mais fraca será a interação ao quadrado da distância. A equivalência, e tendo uma lei, é justamente obtida mediante essa constante de proporcionalidade. E essa constante que leva dessa relação para uma equivalência é o que se conhece como a constante eletrostática, cujo valor aproximado, mensurável e aproximado para a nossa disciplina, por fins práticos e didáticos, é de 9 vezes 10 à nona potência, cujas unidades são newtons de força vezes metros quadrados dividido por coulombs ao quadrado. Ou também especificada mediante outra noção, equivalente ao fracionário de 1 dividido por 4π epsilon 0, onde epsilon 0 é a permissividade elétrica no vácuo, ou seja, as partículas, supondo que estão dentro de materiais, mas de maneira mais simples, no vácuo completo. O vácuo serve para transportar essa interação e ainda assim oferece uma certa propriedade para essa interação. Como poder quantificar essa propriedade do vácuo? É o que se conhece como a permissividade. Quão permissível é o vácuo de transmitir essa interação elétrica entre duas cargas. E o valor do epsilon 0, o zero faz alusão a que é o vácuo e que não é outro material, como por exemplo os óleos, ou por exemplo uma madeira, é diferente, mas tem o valor de epsilon 0 de 8,854 vezes 10 à potência menos 12 coulombs ao quadrado dividido por newtons vezes metro quadrado. Tendo essas unidades, permite que a constante de proporcionalidade ou a constante nos leve às noções de força, tendo a unidade de força, newtons. Qual é a carga no exercício 2? Qual carga exerce a maior força? E para aquilo vamos fazer um exemplo bastante interessante. Duas cargas diferentes, bastante notórias, uma de 50 microcoulombs, lembrando-lhes que micro é a milionésima parte de qualquer grandeza, microcoulombs, ou 10 à potência menos 6, e um microcoulomb, uma carga, poderia ser uma bola igual do tamanho, mas a carga, se representando mediante essas bolas a quantidade de carga que possui. A diferença dos tamanhos fará alusão à carga, afastadas entre si por uma distância R maiúscula de 5 metros. Se a força que experimenta a segunda carga é equivalente à força 1,2, cuja expressão, como temos aqui, é equivalente ou é igual a constante eletrostática, a carga 1, o módulo da carga 2, e a distância entre ambas ao quadrado, quando substitui-se os valores da constante das cargas, obtém-se que a intensidade da força é 1,8 vezes 10 a menos 2 newtons, ou seja, 18 milésimas de newton, ou
0,018 newtons. Por simplicidade, a notação científica é a melhor forma de discernir uma quantidade. A força que experimenta a carga 1, podemos também calculá-la. O seu sentido na repulsão é contrária à força que experimenta a carga 2, cuja intensidade será equivalente a multiplicar a constante eletrostática, a carga 2 vezes a carga 1, dividido pela distância ao quadrado. Isso explica porque é 25 metros quadrados, e obtendo o mesmo valor. Porque ambas forças têm a mesma intensidade, mas direções contrárias? Basicamente, lembremos da terceira lei de Newton, aonde cada vez que se faz uma ação, gera-se ao mesmo tempo uma reação. A lei de Coulomb expressa de uma forma mais geral, pois as forças têm um caráter vetorial. Como poder caracterizar a direção e o sentido dessas forças? Então, cargas com o mesmo sinal. Carga 1 e carga 2, ambas positivas ou ambas negativas, com carga, o valor líquido da carga diferente e afastadas entre si por uma distância r minúscula. Se diz que a força que a carga 2 experimenta estará fornecida pela direção onde está a carga 2 em relação à carga 1. Em outras palavras, tentem imaginar que a carga 1 assinala com um dedo a posição da carga 2. E o jeito de assinalar é o que se conhece em física como um vetor unitário. Um vetor cujo módulo é 1 e simplesmente fornece a direção de onde está a carga 2 respeito à carga 1. Mas a intensidade da força será na mesma direção e o seu módulo fornecido justamente pela lei de Coulomb. Ou seja, tem um módulo intenso dependendo da multiplicação entre as cargas e a sua direção fornecida por denotar aonde que está a carga 2 com a carga 1. E esse vetor unitário é importante, pois além de ter um módulo, tem direção. E se tem módulo e direção, a força tem o caráter vetorial. O mesmo acontece com a carga 1 respeito a 2. A carga 1 respeito a 2, a 2 caracteriza a direção da 1 mediante esse vetor unitário. Aonde que está? Simplesmente um vetor de unidade 1 em módulo. Mas essa direção nos permite caracterizar a direção na qual age ou está presente a força de repulsão, cuja intensidade foi calculada, ou é basicamente a lei de Coulomb, mas representada vetorialmente na direção contrária. Isso explica por que existe esse par de ação e reação. Então, a força, a intensidade que age sobre a segunda carga, de 1 sobre 2, é equivalente em módulo, mas com um sinal contrário, da força que age em 2 sobre 1. Lembrando-lhes que a constante eletrostática expressa-se por extenso como 1 dividido por 4πε0, a permissividade elétrica do vácuo, ou simplesmente numericamente como 9 vezes 10 a nona potência de newtons vezes metros quadrados por coulombs ao quadrado. E se as cargas fossem de sinal contrário? De sinais diferentes, opostos, uma positiva, outra negativa, ou negativa e positiva. A configuração que seja oposta. Existiria uma interação atrativa. E em algum momento, seja a carga 1 ou a carga 2 negativa, em algum momento esse sinal negativo torna-se por completo dessa expressão. Diria, portanto, que a força de interação da carga 2 está no sentido contrário aonde estava apontando a direção do vetor unitário. Ou seja, indo para fora, mas como é uma interação atrativa, ou pelo fato de ser a carga 2 negativa, estará apontando no sentido contrário. E quando se diz o sentido contrário, o sinal negativo simboliza esse sentido contrário. O exemplo 3. Mediante as noções de vetores, vamos resolver esse exercício. Determinar o vetor força total sobre a carga Q3, ou seja, a carga amarela, sabendo que a carga 1 tem um valor de 45 microcoulombs, a carga 2 tem um valor de 64 microcoulombs e a carga 3 está afastada da carga 1 a 5 metros. A carga 3 tem um valor negativo de 81 microcoulombs
E a configuração entre as três é um triângulo retângulo, onde se conhece dois lados desse triângulo. Você conhece o valor da hipotenusa, 5 metros, e conhece-se o valor de um cateto de 3 metros. Para resolver esse problema, sabemos que existirá uma atração entre a carga 1 com a carga 3, pelo fato dos sinais contrários, e a carga 2 sobre a carga 3, pelo fato dos sinais contrários. A carga 2, por ser maior em módulo e também por estar visualmente mais próxima, podemos representar a força de atração mediante esse vetor verde, muito mais intenso, que é essa força que exerce a carga 1 sobre a 3. Mas a pergunta, qual é a força líquida total sobre a carga 3? Quanto vale a distância entre a carga 2 e a carga 3? Como poder determiná-la nesse triângulo retângulo? E para aquilo, lembremos o teorema de Pitágoras, e basicamente a hipotenusa ao quadrado é equivalente à soma dos quadrados de cada um dos catetos, e sendo esse cateto ao quadrado, podemos isolá-lo e escrevê-lo e expressar numericamente que esse cateto, esse lado do triângulo, é, após de aplicar a segunda potência, 25 menos 9, e conservando as unidades ao quadrado, e raiz quadrada de tudo, raiz quadrada de 16 metros quadrados, a raiz quadrada é a operação contra da potenciação 2, simplificando a unidade e simplificando ou calculando o número, que é justamente 4, pois 4 vezes 4 é igual a 16. Ou seja, que ambas cargas estão afastadas uma distância de 4 metros. A intensidade das forças, o módulo. Como poder determinar um módulo? Quão intensas são essas forças atrativas? A força vermelha, da 1 com 3, e da força verde, da 2 com 3. Comecemos a intensidade da força 1 com 3. Tem-se a multiplicação dos módulos entre as cargas, dividida pela distância entre as cargas ao quadrado, vezes a constante eletrostática. Substituindo os valores, e após de simplificar as unidades, reparemos que no numerador desse fracionário tem coulombs vezes coulombs, coulombs ao quadrado dividido por coulombs ao quadrado, simplifica-se as unidades de coulombs, e dividindo aqui metros quadrados e multiplicando por metros quadrados, também aniquilam-se as unidades de metros quadrados. Portanto, o termo inteiro tem unidades de newtons de força, e o valor numérico é de 1,31 newtons. Por outro lado, a força 2 com 3, uma força atrativa, tem um valor ou uma intensidade que, após de fazer o mesmo processo de multiplicação e divisão, mas considerando a distância diferente e a carga diferente, tem-se uma intensidade da força de 2,92 newtons. Ou seja, a força 1 tem um módulo de 1,31 newtons, e a força 2 sobre a terceira tem um valor de 2,92 newtons, bem mais intensa, mais do dobro de intensidade. Tendo presente essas intensidades e tendo também a noção da distância do lado que faltava por conhecer, que agora sabemos que vale 4 metros, qual será a direção da força total resultante? Como poder representá-la? Há uma forma fácil de representar o vetor soma entre dois vetores. É simplesmente construir... Antes de fazer isso, peço desculpas, caracterizar a direção existente ou as relações trigonométricas desse ângulo θ, pois com base nesse ângulo θ poderíamos representar a soma dos vetores. Ou seja, θ, esse ângulo desse vértice que realiza ou está presente na carga 3, as relações de θ são as seguintes. Podemos dizer que cosseno de θ é o cateto adjacente, 4, dividido por 5 metros, mas 4 metros dividido por 5 metros, metros divididos por metros, simplificam-se, e cosseno de θ equivalente a 4/5, ou 0,8. Seno de θ é o cateto oposto ao ângulo, dividido pela hipotenusa. 3 dividido por 5 é 0,6, 100 unidades. Como expressar o vetor soma?
Qual será a direção do vetor soma? Mas há uma maneira fácil e visual de representar o vetor soma entre essas duas forças, e é constituir um paralelogramo. Deslocar ou escrever ou representar o mesmo vetor e duplicá-lo, o verde na parte superior e o vermelho continuando aonde finaliza o verde. Um começa aonde um finaliza e outro começa aonde o outro finaliza. E onde juntam-se esses dois, representar-se-á o vetor soma. Quanto vale a sua intensidade e como representar essa direção que tem, pois está muito mais próximo à carga de maior valor que da carga do menor valor, também que essa carga do maior valor está muito mais próxima que a carga do menor valor, portanto a força que empuxa mais será a carga 2. Isso explica porque a força tem uma direção mais próxima à carga 2. Pensemos que, em vez de ter a configuração de um triângulo retângulo com todas essas informações, isolamos simplesmente a carga 1 e fazemos o diagrama de corpo livre. Então, se diz que a força que age entre essas duas cargas sobre a terceira é equivalente a essa força total. Mas essa força total se expressa mediante a soma vetorial da força 1 com 3 sobre 3, que tem componente em x e em y, que haverá que decompor essa força 3 com bases da direção θ. Se diz que ao longo do eixo x e no sinal negativo é proporcional ao cosseno de θ vezes o módulo, ao longo do eixo x negativo apontando para a esquerda e em y para cima, ou seja, positivo, é o módulo da intensidade da força, ou é o valor da intensidade da força vezes seno de θ. Lembrando-lhes que cosseno e seno têm esses valores particulares e a força 2 sobre 3 é uma força que pertence só ao eixo x, portanto em y é 0 newtons, mas no eixo x negativo à esquerda tem um valor de 2,92 na direção negativa do eixo x. A soma de vetores é somar componentes com componentes. Se diz que a força 3 é a soma dessas componentes ao longo do eixo x, e no eixo y continua sendo a informação que tem-se da força 1 sobre 3, pois a segunda é nula. Como representar a direção? Já temos o vetor força. Podemos responder à pergunta, esse é o vetor força, mas falta ainda assim interpretar fisicamente essa informação. Temos o vetor força, que tem componente em x e y, cujos valores já são aqui presentes. O módulo do valor da componente em x é 3,93 e na componente y é 1,31 newtons. Isso explica porque essa componente em y é 3 vezes menor que a componente em x. Como poder representar a intensidade dessa força que está aqui presente e a direção também dessa força? Comecemos pela intensidade. Então, constituindo as componentes, e essa representação das componentes nos leva a uma figura trigonométrica muito bonita, que é um triângulo retângulo. Podemos determinar o valor da hipotenusa mediante o conhecimento dos seus catetos. Então, cada um dos catetos ao quadrado. E tirando a raiz quadrada de tudo, se diz que a intensidade da força 3 é equivalente a 4,18 newtons, maior que 3,97 e maior que 1,31, bastante intenso. E a direção, como poder representar essa força, aonde que está assinalando, a qual direção está apontando? Mediante a resposta, verá mediante a especificação desse ângulo θ3 em relação ao eixo x negativo. Mas sabemos que a relação trigonométrica tangente associa o cateto oposto com o cateto adjacente. E a relação trigonométrica inversa da tangente, ou seja, a arcotangente, nos permite expressar, ou nos permitirá calcular o ângulo θ, seja em radianos ou seja em graus, mas nesse caso expresso cujo argumento é a razão do cateto oposto pelo cateto adjacente, o módulo, pois esse ângulo está entre 0 e 90 graus, mas também
também fornecendo e explicando melhor a resposta é um ângulo que está presente com relação ao eixo x negativo, ou ao semi-eixo x negativo, para ser mais específicos, cujo valor é de 18,26 graus. E com base a essas duas informações que estão aqui presentes, na última transparência, terminamos a aula de hoje e espero ter me feito entender. Continuaremos com exercícios e nos veremos numa próxima aula.